Olá, bem-vindos a mais um vídeo de correção de provas do Detran. Vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. Para que os veículos destinados à condução coletiva de escolares possam circular nas vias, exige-se. Então, aqui a gente precisa saber o que é exigido para que os veículos de condução coletiva de escolares possam circular. Opção A, cintos de segurança para o condutor e seu auxiliar. Opção B, registro de veículo especial. Opção C, lanternas de luz verde nas extremidades laterais direita e esquerda. Opção D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Então, a opção correta nesse caso é a opção D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Pergunta número 2. O candidato que se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Opção A, saber ler e escrever. Opção B, saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Opção C, saber ler e escrever, ser penalmente imputável e possuir carteira de identidade ou equivalente. Opção D, ser penalmente imputável. A resposta correta, neste caso, é a opção C, saber ler e escrever, ser penalmente imputável e possuir carteira de identidade ou equivalente, que seria outro documento, então, de identidade. Pergunta número 3. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, opção A, não é válida para substituir o documento original. Opção B, é válida quando autenticada em cartório. Opção C, é válida quando não plastificada. Opção D, é válida quando apresentada junto com o documento de identidade do portador. Nesse caso, a resposta correta, então, é a opção A, não é válida para substituir o documento original. Ou seja, então, uma cópia da carteira de motorista não é válida como documento original, não pode substituir um documento original. Pergunta número 4. A licença de aprendizagem LADV suspensa poderá ser obtida novamente após decorridos, no caso aqui, quantos meses, né? Opção A, após decorridos, então, 6 meses. Opção B, 3 meses. Opção C, 12 meses. Ou opção D, 9 meses. Nesse caso, então, a resposta correta é 6 meses. Então, a licença de aprendizagem, quando suspensa, pode ser obtida novamente depois de 6 meses. Pergunta número 5. O candidato à obtenção da ACC ou da CNH deverá preencher os seguintes requisitos. Então, só para constar, né? A ACC é a autorização para conduzir ciclomotor e a CNH é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Opção A, ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. Opção B, somente saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Opção C, ser plenamente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade CPF. Opção D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir identidade CPF. Nesse caso, a resposta correta é a opção C, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Então, é isso que o candidato precisa para obter ou a ACC ou a CNH. Pergunta número 6. A habilitação subordinada às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN é aquela obtida, opção A, no Brasil, opção B, no seu estado, opção C, no seu município ou opção D, em outro país. Então, a resposta correta é a opção D, em outro país. Aqui dizem estabelecidas em convenções e acordos internacionais. Então, a gente já pode imaginar, né, que nesse caso seria em outro país. Pergunta número 7. As categorias existentes à habilitação são, então, quais categorias que existem de carteira de motorista, né, de habilitação? Opção A,
A, B, C, D. Opção B, B, C, D, E. Opção C, B, C e D. Ou a opção D, A, B, C, D e E, sendo que neste caso a resposta correta é a opção D. As categorias existentes são A, B, C, D e E. Pergunta número 8. O condutor, para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, deverá habilitar-se na categoria. Então, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, possivelmente uma moto, né? E as opções são: opção A, opção B, B, opção C, C, opção D, D. Então, qual dessas 4 categorias o condutor precisa ter para poder conduzir um veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral? Resposta correta é a opção A, categoria A, então. Pergunta número 9. Assinale a alternativa que completa a questão. A categoria espaço em branco, aqui a gente tem que então colocar qual a categoria. A categoria pontinhos habilita o condutor a dirigir veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Temos as opções, então. A opção A, categoria C. A opção B, categoria B. A opção C, categoria E. E a opção D, categoria D. Então, qual a categoria que habilita o condutor a dirigir um veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista? A resposta correta é a opção B, categoria B. Pergunta número 10. Assinale a alternativa que completa a questão. A categoria, pontinhos, habilita o condutor a dirigir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Então, na pergunta anterior, não podia exceder 3.500 kg e agora o peso que exceda 3.500 kg. Então, as nossas opções são opção A, categoria D, opção B, categoria E, opção C, categoria C e opção D, categoria B. Na pergunta anterior, nós tínhamos então a categoria B, que era um peso bruto que não excedia 3.500 kg. Então, aqui a gente já pode descartar a B. A opção correta, nesse caso, é a opção C, categoria C, opção C. Pergunta 11. Assinale a alternativa que completa a questão. A categoria, pontinhos, habilita o condutor a dirigir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído do motorista. Então, aqui novamente a gente pode descartar a B, que a gente já leu anteriormente, que essa era a resposta da questão que dizia que não poderia exceder 8 lugares, excluído do motorista. E aí temos outras 3 opções. Opção A, que é a categoria D, opção B, que é a categoria C, e a opção C, que é a categoria E. Nesse caso, a correta, então, é a opção A, categoria D. Pergunta número 12. A idade mínima para conduzir um veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é: opção A, 20 anos, opção B, 21 anos, opção C, 18 anos e opção D, 19 anos. Nesse caso, a resposta correta é a opção B, 21 anos. Pergunta 13. No caso de reprovação no exame escrito de legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato poderá repetir o exame. Opção A, no 15º dia da divulgação do resultado. Opção B, no 16º dia da divulgação do resultado. Opção C, no dia seguinte da divulgação do resultado. E opção D, não há período de interstício. Então, nesse caso, a resposta correta é a opção B. Então, no 16º dia da divulgação do resultado, o candidato poderá
repetir o exame em caso de reprovação. Pergunta de número 13. O candidato que pretende se habilitar para a categoria D deverá realizar o exame de direção veicular no veículo que tenha: opção A, no mínimo 8 lugares, sem contar o do condutor. Opção B, no mínimo 20 lugares. Opção C, capacidade para transportar no mínimo 6.000 kg de carga. Opção D, 2 rodas. Então, aqui a gente precisa saber o que o veículo precisa ter para que o candidato possa realizar o exame para se habilitar para a categoria D. E a resposta correta é a opção B, no mínimo 20 lugares. Pergunta número 15. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas seguintes categorias. Opção A, categorias A ou B. Opção B, categoria AB. Opção C, categorias C, D ou E. Opção D, somente pela categoria B. A resposta correta nesse caso é a opção C. Então, o condutor habilitado nas categorias C, D ou E pode conduzir trator de roda, trator de esteira, trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Pergunta número 16. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá possuir no mínimo: opção A, 1 ano na categoria B ou 2 anos na categoria C. Opção B, 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Opção C, somente 1 ano na categoria C. E opção D, somente 1 ano na categoria B. Nesse caso, então, a resposta correta é a opção B. O condutor, para que possa se habilitar na categoria D, deve ter 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Pergunta número 17. Para habilitar-se na categoria E, o condutor deverá possuir no mínimo: opção A, 2 anos na categoria B. Opção B, 1 ano na categoria B. Opção C, 2 anos na categoria AB. Opção D, 1 ano na categoria C. E a resposta correta é 1 ano na categoria C. Então, para que o condutor possa se habilitar para a categoria E, ele tem que ter 1 ano na categoria C. Pergunta número 18. A identificação do documento de habilitação e da autoridade expedidora são registrados no: opção A, Renavan. Opção B, Renache. Opção C, Renacom. Opção D, Cetran. A resposta correta, então, é o Renache. A identificação do documento de habilitação e da autoridade expedidora são registrados no Renache. Pergunta número 19. O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilitar-se na categoria A, receberá: opção A, 2 registros no Renache. Opção B, um único registro no Renacom. Opção C, um único registro no Renache. Opção D, 2 registros no Renacom. Então, a resposta correta é a opção C. O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilitar-se na categoria A, receberá um único registro no Renache. Pergunta número 20. O candidato poderá requerer simultaneamente: opção A, a habilitação nas categorias A e C. Opção B, categorias A, C, C e habilitação na categoria D. Opção C, categorias A, C, C e habilitação na categoria B, bem como em AB. D, as categorias A e E. A resposta correta, então, é a opção C, categorias A, C, C e habilitação na categoria B, bem como em AB.
Então, tudo isso pode ser solicitado simultaneamente. Pergunta número 21. Assinale a alternativa que completa a questão. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade superior a pontinhos, anos e ser habilitado na categoria pontinhos. Então, aqui a gente tem que escolher uma opção que responda as duas perguntas. A opção A é 21 anos e categoria B. A opção B, 18 anos e categoria D. A opção C, 18 anos e categoria B. E a opção D, 21 anos e categoria D. Então, a resposta correta nesse caso é a opção D. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade superior a 21 anos e ser habilitado na categoria D. Pergunta número 22. Do condutor de veículo destinado à condução de escolares, exige-se, opção A, não ter cometido nenhuma infração de trânsito, opção B, idade superior a 18 anos, opção C, apresentação de certificado em curso especializado, opção D, apresentação do Registro Nacional de Transportes Urbanos. Nesse caso, a resposta correta, então, é a opção C. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve apresentar certificado em curso especializado. Pergunta número 25. O condutor que tiver sua permissão para dirigir cassada poderá reiniciar o processo de habilitação, que consiste em prestar exames de opção A, aptidão física e mental, avaliação psicológica e legislação de trânsito. Opção B, aptidão física e mental, avaliação psicológica, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Opção C, prática de direção veicular. E opção D, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Nesse caso, então, a resposta certa é a opção B. O condutor que tiver a sua permissão para dirigir cassada poderá reiniciar o processo de habilitação e terá que prestar exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, legislação de trânsito e prática de direção veicular. Pergunta número 26. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir no término de 1 ano se o mesmo cometer. Opção A, uma infração de natureza média. Opção B, uma infração de natureza grave. Opção C, ser reincidente na infração de natureza leve. Opção D, uma infração de natureza leve. Nesse caso, a resposta correta é a opção B, uma infração de natureza grave. Então, caso o condutor tenha uma infração de natureza grave, a Carteira Nacional de Habilitação não será conferida a ele, no término de 1 ano. Pergunta número 27. O processo do candidato à habilitação ficará ativado no órgão ou entidade executivo de trânsito pelo prazo de opção A, 6 meses, opção B, 24 meses, opção C, 12 meses, opção D, durante a validade do exame de sanidade física e mental. Neste caso, a resposta correta, então, é a opção C, 12 meses. O processo do candidato à habilitação ficará ativado no órgão ou entidade executivo de trânsito pelo prazo de 12 meses. Pergunta número 28. O candidato, para se habilitar na categoria A, poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada. A, de 50 cm3, B, de 100 cm3, C, de 120 cm3 e D, acima de 120 cm3. Nesse caso, a resposta correta é a opção D. O candidato para se habilitar na categoria A poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 cm3. Pergunta número 29. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo de opção A, 30 dias, opção B, 15 dias, opção C, 360 dias, opção D, a qualquer tempo.
A resposta correta, nesse caso, é a opção D, a qualquer tempo. Então, a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação a qualquer tempo. Última pergunta, então, número 30. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular em via pública ou em locais autorizados para este fim será expedida pelo Detran ao candidato que, opção A, tenha completado 16 anos de idade, opção B, tenha completado 18 anos de idade, opção C, tenha prestado o exame em veículo particular, opção D, tenha sido aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de legislação de trabalho. Para receber mais vídeos como esse, também inscreva-se no canal e ative o sininho.